Nós, líderes, cuidamos bem do nosso colaborador, o nosso colaborador cuida bem do nosso cliente e o nosso cliente, por sua vez, cuida bem do nosso caixa. Salve, salve, pessoal! Estamos aqui hoje num momento muito especial do nosso projeto do Angatu. Nós estamos iniciando hoje um novo quadro, Felicidade no Trabalho, que vai ter a minha apresentação. Eu sou Gustavo Arnes, uma alegria estar aqui com vocês. Vou estar junto com Guilherme Kraus, meu parceiro aqui nessa empreitada, e nós teremos sempre um convidado, onde a gente vai bater esse papo sobre felicidade no trabalho. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de curtir o vídeo, comentar, compartilhar com os seus amigos e familiares. E aqui no link na descrição do vídeo, você pode nos apoiar na produção desse conteúdo. E nós temos também uma série de recompensas para os nossos apoiadores, que a gente sabe, né, que enquanto apoiador, você também merece um mimo especial. Então, esse é o grande objetivo, né? Nós levarmos esse conteúdo para cada vez mais gente, e você que é nosso apoiador, recebe aí o nosso agradecimento. Eu estou aqui, gente, então, com o meu parceiro nessa jornada, meu amigo Guilherme Kraus, que é autor, que é empresário, que é CEO da Humans at Work. Gui, salve, como é que você está? Gustavo, oi Vivi, oi para todo o pessoal que está assistindo. Eu estou bem, a gente está gravando essa conversa aí numa quinta-feira, tá um solzinho bonito aqui em Curitiba, meio frio, mas o clima que ajuda a gente a ficar legal. E dizer que eu estou bem feliz com o início desse projeto, primeiro, né, do canal, tive a honra de participar até do lançamento dele, numa conversa sobre esse assunto, e o que rendeu agora esse quadro em que a gente vai receber convidados e convidadas muito especiais para falar sobre felicidade e trabalho. Felicidade tanto no contexto da organização, mas também de como cada indivíduo pode se relacionar com o assunto carreira, o assunto trabalho, e de que forma isso pode ser um propulsor da sua felicidade e do seu bem-estar. Eu considero que esse é um assunto de extrema importância, porque, primeiro de tudo, né, o trabalho está extremamente enraizado na nossa cultura, na nossa sociedade, nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, mas, por outro lado, ele também está extremamente enraizado nas nossas crises atuais, com quadros de ansiedade, burnout, etc. Então, é um assunto muito relevante, que faz muito sentido para as empresas, mas mais sentido ainda para as pessoas. Eu costumo dizer que é muito difícil de pensar no projeto de uma vida feliz sem que nossa atividade produtiva faça parte disso. Então, a gente iniciar esse quadro para debater esse assunto e receber gente legal, como a Viviane e tantos outros e outras que virão, é um motivo já de felicidade. Então, respondendo a sua pergunta, estou bem, né? A gente está começando um projeto legal. Maravilha, Gui, Legal. obrigado. E aí, então, eu vou apresentar a também minha querida amiga Viviane Lunelli, que é vice-presidente do Grupo Lunelli, uma empresa que atua no segmento do vestuário e é detentora de diversas marcas, entre elas a Lesa, Lunender, Hangar 33, a Fico, entre outras. Ela tem formação na área de contabilidade e controladoria pela FURB e gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral. É conselheira formada pelo IBGC e membro do Conselho de Patrocinadores e Instituidores do Conselho Deliberativo da Previsc. É uma grande incentivadora, né, patrocinadora dos assuntos relacionados ao desenvolvimento de pessoas nas organizações e sustentabilidade. As empresas Lunelli são certificadas pelo GPTW. Que alegria estar aqui com você nesse nosso primeiro quadro de felicidade e trabalho. Guilherme já levantou toda a importância e relevância do tema, e eu fiz questão de ter você como convidada nesse nosso primeiro momento, justamente por conhecer o teu trabalho dentro da Lunelli, a preocupação dos gestores com o bem-estar e a felicidade dos colaboradores, e pude ver isso realmente na prática, o quanto isso é verdadeiro, e a gente quer explorar um pouquinho mais desse tema hoje, Vivi. Então, seja muito bem-vinda. Nossa, muito obrigada, Gustavo. Eu estou muito lisonjeada estando aqui com você, com o Guilherme, né? E principalmente por vocês terem pensado em mim, como sendo aqui o primeiro encontro. Então, para mim é uma honra estar aqui e ter essa percepção, né, da Lunelli, do trabalho que a gente vem fazendo aqui.
que, na verdade, eu diria assim que eu acabo funcionando mais como uma curadora aqui internamente de tudo aquilo que a gente acredita, né, das nossas crenças, dos nossos valores, da ideologia da empresa, mas quem faz acontecer são as nossas pessoas, são os nossos líderes, né, e essa construção, para nós, ela é muito importante. Eu posso dizer assim que está no nosso DNA, então, se de alguma maneira, né, isso se torna perceptível, além aqui das nossas paredes, isso nos enche de orgulho. Então, super agradeço aqui pelo convite, né, e bora lá que a gente vai trocando aqui as nossas experiências, e para mim é sempre um grande aprendizado. Muito obrigada por me convidar. Muito bem, vamos nessa. Eu queria começar, Viviane, pedindo para você contar um pouquinho sobre como é que a felicidade foi parar na gestão da empresa. Eu sei que isso vai passar também pela história da empresa, pela tua própria história, mas eu queria que a gente já chegasse nesse ponto assim de como é que a felicidade foi parar lá. Então, né, eu acho que a gente é meio idealista aqui. Tem horas que a gente se apega em algumas coisas e tudo começa, né? A fundação da empresa, ela começou com o meu irmão mais velho, e com a esposa, na ocasião, né? Depois de 24 anos trabalhando muito, eles resolveram separar a sociedade, e aí a gente ficou aqui, nós 3 irmãos, né? Mas o fundador é o irmão mais velho. E a crença sempre veio, né? Toda a empresa ela está muito baseada em cima da nossa ideologia, que veio passada lá pelos nossos avós, pelos nossos pais. A gente é de uma família muito simples, muito humilde. Nós somos filhos de colonos, como a gente diz no interior, né? Filhos de agricultores, mas com muito orgulho. E essa passagem de bastão, assim, de berço, que a gente veio aprendendo muito com o cuidado com as pessoas, com os recursos, então eu diria que isso é algo que vem do DNA mesmo, e quando isso chega para dentro da empresa, chega em determinado momento baseado pela nossa ideologia, veio baseado no momento que a gente começou a escrever a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, e nasceu o propósito. Isso já vem de longa data. A missão na Lunelli é melhorar a vida das pessoas através de oportunidades, produtos e serviços. Quando a gente escreveu essa missão no passado, eu lembro, né, que todos os nossos consultores, as pessoas que nos ajudavam na formação, tanto nossa mesmo, pessoal e profissional, diziam para nós que isso não era missão de uma empresa, isso era missão de entidade filantrópica. E a gente, durante alguns anos, a gente veio tendo que lutar contra isso, porque era algo que a gente acreditava muito. E a gente veio nessa construção. Até que, em determinado momento, nós tínhamos unidades de negócio em separado, e nós entendemos que essa ideologia que nasceu comigo e com o meu irmão, que hoje é presidente da empresa, numa das unidades a gente entendeu que essa deveria de ser a nossa ideologia corporativa mesmo. E aí a gente veio nessa construção. E hoje a gente se orgulha muito porque isso está, além de estar, né, nos quadros, além de estar nos nossos planejamentos estratégicos, isso é vivido pelas pessoas, né? Então, quando a gente diz assim, olha, a gente acorda todo dia para melhorar a vida de alguém, claro que nem tudo são flores, né? Porque a gente vai passar por inúmeros desafios, a gente tem metas, a gente quer que os momentos sejam felizes, mas a gente tem os perrengues do dia a dia, dos desafios que a gente precisa superar. Mas quando a gente olha para a ideologia, a gente tem uma base forte, né? Eu vou construindo aqui essa ideologia para entender o que norteia a gente, né? Quando a gente vem para a nossa visão, a gente diz que nós queremos ser o grupo têxtil de moda mais respeitado do país. A gente não diz que a gente quer ser o maior, a gente diz que a gente quer ser o mais respeitado. E respeito não é algo que a gente pede, é algo que a gente constrói ao longo do tempo. E isso é com todos os stakeholders. Então, não dá para dizer que a gente vai respeitar o nosso cliente se a gente não estiver respeitando o nosso colaborador, se a gente não estiver respeitando o nosso fornecedor, né? Então, esse jeito de funcionar, ele passa, né, pela cadeia dos stakeholders de uma maneira geral. Quando a gente fala de valores, nós temos vários, mas a gente trabalha com 3 valores, que o primeiro deles é entusiasmo, que para nós tem um significado muito forte no sentido da empatia, sim, de a gente acordar todo dia com essa energia positiva.
tem um ar de religiosidade também, espiritualidade, porque ter Deus dentro de si, e aí a gente não fala necessariamente de religião, mas a gente fala desse jeito de funcionar, querendo que a gente olhe para o outro como a gente gosta de ser olhado, né? E aí a gente constrói o que significa para nós entusiasmo. Simplicidade, que é o segundo valor, que embora a gente tenha uma empresa hoje com 4.500 colaboradores em diversas unidades, né, no Brasil e também fora do Brasil, a gente diz que a gente está organizado com processos, com políticas, com pessoas, mas a gente tem que ser muito simples no trato, tem que ser muito acessível e tem que valorizar todas as pessoas que estão dentro desse nosso relacionamento. E aí entra a obsessão por resultado, que é um negócio meio hard, assim, né? Então não é foco, é obsessão. Essa palavra, se a gente vai olhar lá no dicionário, é uma coisa meio dura, né? Mas ela, para nós, ela tem um sentido de busca contínua de melhora. E isso vale para processo, isso vale para o jeito que a gente pensa na jornada do colaborador, isso vale para o resultado da empresa, porque esse resultado também é compartilhado. Então, a gente quer gerar riqueza para distribuir riqueza, e vai norteando os nossos benefícios, né? É toda essa construção. E aproximadamente uns 12 anos, 15 anos atrás, nasceu o nosso propósito, que aí eu diria assim, aí veio algo que é para ninguém ter dúvida, que a gente olhou para aquele negócio, essa é uma frase do nosso presidente, do irmão, que diz o seguinte: olha, a gente vai promover o sucesso do nosso cliente através da felicidade e satisfação dos nossos colaboradores. E a gente escancara isso para toda a empresa, a gente escreve nas paredes, a gente coloca isso nos murais, a gente começa a debater sobre esse assunto e daí não dá para fazer de conta. Aí a gente tem que ser verdadeiro naquilo que a gente faz. Então, a gente está aí nessa empreita que é super gostosa, eu sou uma entusiasta do tema, porque como uma cultura e a cultura vivida, todos os dias a gente vai com esse olhar e nessa construção. Então, é muito mágico, é muito mágico. Se me der corda aqui, eu vou falando, tá? Mas a corda já está dada. Está dada aqui quilômetros, né? Porque a história é legal de ser ouvida. Ali no começo, né, quando eu dei o olá para o pessoal, eu não me apresentei, né? E também acho que nem precisa me apresentar. Afinal, o interesse aqui é na Viviane, mas eu queria só fazer um parênteses de que, em geral, as pessoas acabam me conhecendo mais até no canal aqui no Angatu, no Congresso, pela minha atuação enquanto escritor, que é uma atuação paralela à minha vida, né? A minha carreira é enquanto empresário e eu atuo, né, no segmento de gestão de pessoas. A Humans at Work, que é a empresa que eu fundei e lidero, ela tem projetos de educação corporativa, muito focado em comportamento, e ela tem também um estudo, né, que estabelece índice de felicidade em organizações. Está nascendo um projeto novo disso, né? A gente depois pode dar um spoiler sobre isso, né, eu e o Gustavo. E a gente faz isso aqui no Brasil e no México. E a Humans é uma empresa, né, dentro desse segmento bastante inovadora, e me espanta ver o quanto vocês estão à frente, assim, porque você comentou, né, que primeiro, né, de uma missão, né, da empresa, depois de propósito, enfim, e de uma empresa orientada à felicidade. E é uma coisa que causa muita estranheza ainda, né, porque a gente frequenta as organizações, como eu disse, né, a gente trabalha diretamente com comportamento, as empresas até entendem a importância do investimento no ser humano, investimento na saúde emocional, etc., mas isso com uma política social, né, muitas vezes. E eu acho interessante, né, e destaco como isso está no centro do negócio para vocês. E isso é muito bom, porque, em geral, né, quando a gente pensa na organização, tem até, primeiro, aquela dualidade, né, uma empresa orientada a resultados ou uma empresa orientada a pessoas. Isso até academicamente falando tem essa divisão como se as coisas estivessem necessariamente separadas, quando eu acredito que elas estão absolutamente conectadas. E muita gente, né, quando pensa, né, numa empresa que tem, sim, claro, fins lucrativos, ela não é uma entidade filantrópica, né, como você mesmo comentou, a impressão é que, então, o resultado tem que ser o objetivo final.
O que você acaba de contar retrata aquilo que é talvez o que há de mais moderno hoje na gestão, que é o assunto felicidade não como uma política social, mas o assunto felicidade como uma estratégia de negócio, que primeiro, claro, gera o benefício social, mas é um investimento que ele vai impactar os indicadores mais importantes do negócio. Ele vai impactar faturamento, ele vai impactar engajamento, ele vai impactar a reputação da empresa, né? Você falou sobre ser a mais respeitada. E então eu acho que isso é uma visão, primeiro de tudo, né, muito à frente do tempo, porque eu vejo que é uma tendência ainda que está se construindo, né? Eu vejo grandes empresas, inclusive, fazendo essa mudança, esse direcionamento. Dou como exemplo, né, o BR Malls, que é uma empresa que a gente tem o prazer de trabalhar na Humans, que também há poucos anos atrás fez uma mudança no propósito deles, direcionando para a felicidade o negócio. E também, né, um outro destaque que acho que é interessante trazer é a Ambev, que ficou bastante famosa aí nas redes sociais, porque recentemente anunciou a criação de uma diretoria de saúde mental. Então, é muito interessante já ver o quanto a Lunelli está à frente e trazendo isso como uma coisa central. E aí, a última fala tua também é muito importante, né? Que não é para ficar só na parede, né? Tem que ser verdade. E daí eu até já jogo para você a questão. Gus, não sei se você me permite aqui já jogar a pergunta, mas se quiser fazer um comentário em cima. Mas eu queria entender a conexão dessa ideia para a prática. Né? Então, beleza, vocês deram um propósito, visão, missão, está tudo muito alinhado, né? Para essa valorização humana do estado emocional, do bem-estar. E como que vocês colocam isso na prática? Assim? Quais são as ações que a Lunelli tem feito para colocar isso como parte da gestão da empresa e como parte do dia a dia, né, desses 4.500 colaboradores? Sim. Então, assim, ó, Guilherme, como eu falei, né, nem tudo são flores. A gente vai ter os perrengues do dia a dia, naturalmente, mas dinâmicas que a gente foi entendendo ao longo do tempo, né? A gente fala muito, e a nossa atividade, a gente está aqui, né, trabalhando com moda, atendimento com o consumidor final. Então, assim, tem todo uma delicadeza nesse relacionamento que precisa ter um cuidado muito grande. E para a gente ficou muito claro que como é que a gente atende bem o nosso cliente se a gente não estiver atendendo bem o nosso colaborador. E nós criamos algumas dinâmicas internas para que todas as nossas pessoas tivessem esse olhar. Então, que nós chamamos aqui de 3Cs, que na prática né? Nós líderes cuidamos bem do nosso colaborador, o nosso colaborador cuida bem do nosso cliente e o nosso cliente, por sua vez, cuida bem do nosso caixa. O que vem por trás disso tudo, né? Vem que se a gente conseguir retroalimentar essa cadeia de um jeito positivo, a gente consegue fidelizar cliente. E isso para nós ficou muito evidente no ano passado, durante a pandemia, porque a gente também teve que fazer aqui algumas ações que politicamente não eram aquelas que a gente gostaria, não eram as melhores ações, e a gente viu essa dinâmica funcionando na prática, tanto que o 2021 para nós está sendo um ano assim muito, muito gratificante assim por essa construção. Então, como é que a gente veio trabalhando? A gente vem trabalhando através de formação dos nossos líderes, né? A gente vem desenvolvendo os líderes com esse olhar de que a gente precisa, sim, nós somos uma empresa que olha por processo, mas, em primeiro lugar, o tempo dedicado da liderança deve ser para as pessoas, e, em segundo momento, para processo. Dentro da formação de lideranças, a gente trabalha cadeiras que são cadeiras técnicas, mas a gente trabalha muito cadeira comportamental. E entre elas, as primeiras disciplinas, a gente trabalha a cultura organizacional e trabalha a liderança diferenciada. O que se espera desse líder enquanto um feedback verdadeiro, que a gente fala aqui que é um feedback com amor, né, no aspecto de a gente desenvolver os nossos colaboradores para aquilo que de fato a gente precisa, né, canalizar esses esforços, a gente ser muito aberto para escuta também, porque é nessa escuta ativa que a gente acaba melhorando também enquanto profissional. As práticas da empresa vêm muito lastreada, né? Então, quando a gente olha os momentos que são momentos onde a gente pode proporcionar uma parada de acolhida, eu falava um pouquinho antes para o Gustavo, a gente tem aqui a homenagem por tempo de empresa, por um exemplo, porque a gente valoriza
que as pessoas permaneçam na empresa. É um momento muito lindo e que me emociona muito. A cada ciclo que a pessoa completa de 5, 10, 15 e assim sucessivamente anos de empresa, a gente tem uma parada para ouvir esse colaborador, para homenagear num momento especial. E por conta da pandemia, a gente não conseguiu manter esse ritmo. Então, agora a gente está começando a retomar, até porque a gente já estava com um grupo aqui de quase 300 pessoas para serem homenageadas e a gente veio fatiando agora essas homenagens. Essas pessoas sendo recebidas por música ao vivo e música clássica, que uma grande parcela delas não tem isso no dia a dia, não tem isso como uma oportunidade. Receber os diretores, receber os acionistas num abraço, dizendo que essa pessoa é muito importante. Né? A gente fala tanto, né, em gift work, mas, na verdade, o gift work é isso, é construído no dia a dia, na importância da pessoa. Né? São planos que a gente veio construindo por um exemplo de previdência complementar, entendendo que através, né, de todos esses benefícios que a gente tem, a gente tinha que olhar para alguém, não só no início da carreira na empresa, mas olhar também por alguém que uma hora se aposenta e precisa de um complemento de renda. Né? Construção, a gente fez o nosso primeiro dia da felicidade esse ano e a gente trabalhou ações muito simples, que eram ações de fitinhas coloridas com palavras positivas e que um colaborador trocava essas fitinhas com o outro no sentido de como é que ele percebia, né, que esse colaborador era importante. Então, são coisas tão simples, mas que levam verdade, levam o calor humano e as pessoas se sentem parte, as pessoas se sentem num ambiente onde, de fato, ela é importante. E isso vai mudando a dinâmica do dia a dia, porque, em regra geral, a pessoa passa mais tempo dentro da empresa do que passa dentro da própria casa. Passa mais tempo dentro com os colegas de trabalho do que passa com os filhos, porque, né, considerando que as pessoas dormem, né, e a gente precisa disso também, o tempo ativo vai estar muito mais com as pessoas que estão no ambiente de trabalho. E se essas pessoas não estiverem funcionando como colegas, como amigas, num ambiente, num clima gostoso, tudo vira um fardo. E a gente vem trabalhando yoga internamente, vem trabalhando atendimento psicológico, né? O líder é o primeiro psicólogo, o líder é aquele que dá o primeiro colo, mas a gente tem casos onde a gente precisa de um processo um pouco mais estruturado, e aí entram profissionais para dar essa condição. Tudo que a gente vem trabalhando vem sendo sempre pensando assim, poxa, se a gente faz moda com significado aqui na Lunelli, não tem como falar de moda com significado sem ter esse olhar e essa acolhida de pessoas, de um jeito fraterno, de um jeito honesto, que vai olhar, assim, para essa dinâmica de metas, de resultado, a gente tem isso, mas tem a recompensa por isso também. Poxa, a gente está atingindo, mas a gente também está levando uma parte desse dinheiro para casa. Então, a gente fala aqui que aqui as pessoas têm que ter dor de dono, mas também tem que ter alegria de dono. E aí essa dinâmica vai, né, entre tantas outras coisas, ela vai sendo alimentada no dia a dia. E dentro do planejamento estratégico, a gente trabalha o planejamento de sustentabilidade. E dentro da sustentabilidade, a gente vai trabalhar diversidade, a gente vai trabalhar inclusão, a gente vai trabalhar né, as questões sociais, a gente vai trabalhar as questões ambientais. Então, vem uma estrutura que, de conselho, a gente já conversa sobre esse assunto no conselho consultivo da empresa. Conversa na diretoria, conversa com as gerências, e assim a gente vai desdobrando a estratégia. Pouco disso. Interessante, Vivi, essa construção toda que você fez, e você está, né, trazendo aqui alguns pontos, né, você está exemplificando na prática, e eu sei que são só alguns, não são todos, porque nem daria tempo, né, de listar todas as ações que vocês fazem, e eu pude, né, por conta do patrocínio da Lunelli ao Congresso Internacional de Felicidade, pude conhecer, né, as instalações da Lunelli aqui em Jaraguá e verificar como isso é verdadeiro. E aí eu acho super interessante de perceber como a tua fala traz, de maneira muito espontânea, a forma como vocês fizeram essa construção na empresa, do que hoje são conhecimentos científicos muito bem enraizados nas pesquisas de felicidade nas organizações.
Primeiro que o driver mais impactado quando nós falamos da felicidade do colaborador é realmente a satisfação do cliente, que é onde vocês montaram essa estratégia dos 3 Cs, né? E isso precisa de uma gestão humana, realmente. Isso precisa que o gestor ele viva na prática os estudos de bem-estar e de felicidade para que isso possa transbordar dele para os seus colaboradores. Porque se não for muito verdadeiro, ele não cola, né? Eu tive a possibilidade de estar em algumas empresas que queriam fazer um trabalho, mas que não estavam prontas para a implementação, porque estavam preocupadas em remediar a situação, né, mais do que agir na causa. A Lunelli ela começa, como o Guilherme até trouxe, né, com esse foco. O foco da empresa é a felicidade, e a partir daí, então, se constrói a cultura. Cultura e liderança, né, que é onde precisa realmente se agir para que seja possível colher esses benefícios e resultados que vocês estão colhendo. Vivi, isso é muito legal. Acho que tudo que você comentou assim é um exemplo vivo primeiro, né, de como é verdadeiro esse modelo que vocês adotam e como ele é importante ser verdadeiro, né? Porque quando a gente fala também da felicidade hoje como uma tendência, a gente tem que cuidar muito para que não seja algo apenas de discurso e também para que seja algo muito cuidadoso, né? Eu gosto sempre de citar uma referência que é o livro Sociedade do Cansaço, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não exigir nem a performance nem a felicidade extrema, porque elas não são questões humanas, né? A humanidade passa por um outro lugar. Então, a gente tem, sim, momentos produtivos, mas tem os nossos momentos em que a gente naturalmente vai ter as oscilações, e o mesmo vale para esse sentimento de felicidade. Então, eu percebo nas ações que vocês trabalham um cuidado muito grande e um olhar total para o indivíduo, né? Não aquela coisa apenas de que a pessoa tem que estar sempre alegre, tem que estar sempre ultra motivada com aquilo, mas algo mais sustentável que é importante. E eu imagino que vocês devam, né, com essas ações, já que já faz um tempo que vocês estão realizando, primeiro, terem colhido resultados, e isso é uma coisa que eu converso bastante assim, com líderes, com empresários, que tá, mas que tipo de resultado prático a felicidade pode me trazer? Você tem algum case, né? É uma pergunta que eu sempre tenho que responder. Ontem mesmo fiz uma reunião e um VP perguntou isso. Tá, mas e você tem algum case prático de como isso funciona e tal? E, além disso, também há um desafio muito grande em implementar. Lunelli, como você comentou, sendo uma empresa familiar, e então eu imagino que vocês têm um poder um pouco maior do que uma empresa, por exemplo, com capital aberto, etc. Então eu queria te perguntar duas coisas, é uma pergunta coladinha, né? Um, dois e um. Primeiro se você poderia compartilhar com a gente alguns resultados que vocês escolheram no negócio a partir dessas iniciativas, e também eu queria te perguntar que dica que você deixa, né, para o gestor, para a gestora, que está com esse desafio de implementar políticas de felicidade, um propósito ligado à felicidade, ações, enfim, e que vai naturalmente lidar com algumas dificuldades. Então, que dica que você daria para as pessoas poderem implementar ações? E eu espero colher resultados como a Lunelli tem colhido. Legal, Guilherme. Então, não é tão simples assim responder tua pergunta, né? Mas vamos lá. Acho que assim, os nossos melhores resultados. A primeira coisa, e é bem observado, a gente é uma empresa familiar, né? E talvez alguns olhares que a gente tem aqui com esse viés. Mas eu te diria assim que o principal benefício que a gente colheu até hoje é ver essa coisa muito gostosa que é a gente, enquanto acionista do negócio, e eu também na executiva do dia a dia, e percebendo essa construção, porque é muito gratificante você perceber que você não é uma empresa tóxica e que os líderes tóxicos não têm aderência, eles ficam pelo meio do caminho, porque na hora que a gente contrata, muitas vezes contrata pela competência que a pessoa tem, e na prática, na hora do jogo, é que a gente percebe como é que essas pessoas funcionam. E essa estrutura, ela vai ficando cada vez mais seletiva, porque as próprias equipes repelem, né? Quando alguém não vem nessa construção com esse olhar. Mas eu posso te dizer assim, quando a gente vai olhando específico para resultados, no nosso segmento, ele é um segmento extremamente de margens extremamente apertadas.
Porque, enfim, né, a gente trabalha aqui no meio de uma cadeia, aonde conseguir passar valor através do vestuário é sempre desafiador, seja pelo apelo de moda, né? Ou seja, efetivamente, porque as roupas duram muito, né? E a gente faz produto para durar. Então, como é que a gente consegue cada vez mais, né, conseguir, enquanto empresa, crescer e ter melhores resultados se a gente não tiver essas pessoas felizes? E muito do nosso resultado vem baseado realmente naquilo que as pessoas estão construindo, seja através de novas ideias que são implantadas na empresa, porque um ambiente saudável faz com que as pessoas tenham liberdade de expressão, então elas colocam as opiniões, então a gente tem ganho muitas ideias positivas, a gente tem uma energia e uma agilidade extremamente interessante para implantar qualquer coisa que a gente queira. E eu diria que no momento ali da pandemia a gente viu quanta força a gente tinha e quanto isso já era internalizado pelas nossas pessoas, no sentido de, olha, temos aqui um grande desafio, mas a gente vai passar juntos por ele. Então eu posso te falar que o nosso absenteísmo é menor, a nossa rotatividade é menor, os nossos resultados são maiores, mas principalmente, né, a nossa reputação no mercado, quando a gente fala de clientes, eles têm muita confiança no trabalho que a gente está fazendo aqui. E, como eu falei, né, não é a diretoria fazendo, porque, em via de regra, não é o diretor que corta peça, que costura peça, que leva peça até o cliente, né? Isso são as diversas pessoas que a gente tem na organização. E esse cuidado está desde a portaria, na acolhida, na recepção de alguém, está na zeladoria, né, cuidando dos nossos banheiros, do café da empresa, está assim no ajardinamento. E, por incrível que pareça, quando a gente vai ouvir histórias como a de hoje, né, de pessoas com 10 anos de casa, elas dizem assim, olha, eu passava aqui na frente da empresa, o que me chamava a atenção era o jardim, porque o jardim era bem cuidado. Coisas que a gente não passa na cabeça no dia a dia. E o jardim é bem cuidado, ok, porque a gente tem capricho, mas porque tem gente que olha a beleza daquela flor e cuida como se fosse o jardim de casa. E isso é uma cultura, né, que vem e vai ficando cada vez mais robusta. E eu, respondendo a tua segunda pergunta, é desafiador, sim, mas eu acho que o maior desafio que tem é a questão da persistência, porque isso não aparece do dia para a noite. Isso é uma construção. Então, quando tu tem isso como um norteador e tu acredita que isso possa fazer a diferença, tu vai colocando os esforços nessa direção. E isso vai fazendo sentido para as pessoas e mais gente vai se juntando nisso. Então, eu diria assim, que a primeira coisa é perceber, né, que não existem empresas que vão além, existem pessoas que vão além. E as pessoas só vão além se efetivamente elas estão bem. Se elas estiverem doentes, elas não vão além, né? E aí esse ambiente ele é fértil. E qualquer semente lançada e cuidada num ambiente fértil, ela vai dar bons frutos. Acho que é um pouco disso, né, que acontece. Puxa, o tempo passou voando aqui na nossa conversa. Eu vou agradecer a Viviane por aceitar o nosso convite, agradecer a parceria do Guilherme aqui no nosso canal para a gente seguir construindo esse conhecimento realmente que pode nos levar a uma nova relação com o trabalho, uma nova relação com o sucesso, uma nova relação com esses aspectos da vida que são tão importantes na nossa construção de bem-estar e de felicidade. Eu vou pedir, então, para cada um de vocês deixar o seu recado final, né? E Vivi, eu tenho conversado com muitos empresários que estão cada vez mais realmente preocupados com a saúde mental, emocional dos seus colaboradores, enfim, o seu próprio bem-estar, no fundo, que é também o bem-estar da empresa. E eu sinto que um pouco do que o Guilherme trouxe, eles precisam, sabe, assentar um pouco na realidade, assim. Eu acho que o case da Lunelli ele é incrível, porque ele tem muito sucesso financeiro e muito crescimento a partir dessa construção de orientação para a felicidade, como nós falamos. Então, é um case realmente incrível. E aí eu queria te pedir, Viviane, para a tua mensagem final, você colocar também assim, um certo encorajamento a esses empresários que estão buscando fazer, de alguma forma, essa travessia, né, no seu momento empresarial. Então, como eu comentei, né, talvez aqui, da forma como eu estou hoje, eu já estou tão convicta disso, né, e por isso talvez seja um tema que
para nós ele é mais de fácil trato. Mas eu acho que a escolha, ela é efetivamente uma escolha, né? Entre tantas coisas que aparecem para nós no dia a dia, é escolher e entender que, de fato, né, a felicidade, o bem-estar, essa construção de autoconhecimento, de uma maneira geral, ela só agrega, né, para as empresas, mas ela principalmente agrega para o indivíduo. E eu acho assim, tem tanta coisa bacana que custa muito pouco e que a gente pode fazer. Eu acho que é mais uma questão de escolha. Então, para quem estiver pensando, né, sobre esse assunto, eu acho que vale, né, tatear um pouco mais sobre esse conteúdo, verificar alguns cases. Tem tanta coisa boa, né, para ser vista, para ser inspiradora, que é um pouco aí né, a trilha que a gente tem seguido, ela vai nesse sentido. Vai no sentido de se autoconhecer e principalmente usar da empatia. Aquilo que faz bem para mim, enquanto ser humano, vai fazer bem para o todo, né? Se esse olhar ele é positivo e ele é agregador, ele vai fazer bem para o todo. Então, né, eu acho assim, se o empresário decidir, né, escolher, ele pode ter certeza que ele vai ter muita gente ajudando nesse caminhar, né? Vejo valor nisso. Muito obrigado, Viviane. Eu vou passar a palavra para o Guilherme. Eu gosto bastante do professor Clóvis Barros Filho, e o professor ele diz que a gente sabe que é felicidade quando, primeiro, a gente não quer que o instante passe, né? E quando voa. Então, acho que essa conversa que passou tão rápido é um exemplo assim de um papo que foi um momento feliz da vida, né? Porque voou, eu não queria que terminasse, porém, infelizmente, a agenda nos pede que sim. Então, primeiramente, queria agradecer a Viviane, né, por ter aceito o convite, mas também pelo exemplo que ela traz para a gente, né, no seu dia a dia de trabalho. E agradecer a todo o pessoal que está permitindo que o Angatu exista, que está assistindo, divulgando, contribuindo. Esse é um espaço muito valioso. E esse assunto, felicidade, trabalho, eu acredito que ele é muito importante. Tem um dado estatístico que mostra que hoje mais de 50% dos nossos trabalhadores que estão com carteira assinada se consideram infelizes com o seu trabalho. E considerando que a gente passa tanto tempo, né, dentro do trabalho, tanto no sentido de anos quanto no sentido de horas diárias e até de preocupação mesmo, porque a gente estuda para ter uma carreira profissional, a gente se veste pela manhã, toma um café, a vida é muito orientada ao trabalho. E se a gente tem tanta gente hoje infeliz com o seu trabalho, é bem possível que essas pessoas estejam infelizes em relação à sua vida como um todo. Então, esse assunto, ele é, para mim, não apenas um assunto de negócio, ele é um assunto de interesse social. E quando a gente tem um exemplo da empresa como a Lunelli de uma empresa que tem isso com uma preocupação genuína, que coloca em prática e que tem isso como um motor de resultado, isso é muito importante para a gente levar essa ideia da felicidade, não apenas como uma missão social, mas como uma estratégia do negócio, porque ela, além de ser boa para as pessoas, ela é boa para os indicadores da empresa. E eu gosto sempre de guardar assim o resíduo, né, da conversa, e dessa conversa com a Viviane eu fiz até um desenho aqui no meu caderno, que eu achei sensacional, uma passagem dela durante a fala, que ela fez um esqueminha, um fluxograma, que é, né, que a Lunelli cuida dos colaboradores, os colaboradores cuidam do cliente, o cliente cuida do caixa, e o caixa cuida da Lunelli, porque a empresa prospera. É um fluxograma de sustentabilidade, isso com um cuidado no centro. E essa coisa do cuidado, para mim, é muito forte, né? Porque, às vezes, quando a gente fala de felicidade, tem gente que leva a felicidade para aquele aspecto da euforia, né? Vamos colocar um tobogã na empresa, fazer uma festa, que também é muito positivo, mas eu vejo que a felicidade ela está num lugar muito mais duradouro. E eu acredito muito que o cuidado, que é, de certa forma, amor, né? A gente poderia trocar cuidado por amor. Eu acho que ele é o centro de uma política de felicidade e de uma prática de felicidade. E aí eu fiquei com esse fluxograma da Lunelli na cabeça, assim como realmente um círculo virtuoso em que esse cuidado da empresa retorna a partir de uma sociedade que cuida dessa empresa, né? Respeitando ela, admirando, consumindo, por aí vai. E é um ciclo onde todo mundo prospera, né? Pessoas, clientes, né? Todo mundo acaba crescendo com isso. Então, é o que eu guardo dessa conversa e vou procurar levar para os meus negócios, né? Já procuro praticar isso, mas eu nunca tinha apresentado
de uma forma tão simples quanto a Viviane trouxe, então eu vou colocar isso na parede aqui do escritório para a gente lembrar, né, desse círculo que é realmente valioso. Então, Gustavo, Guilherme, eu quero super agradecer, né, pelo convite, dizer para mim que foi muito prazeroso estar aqui, eu me senti muito honrada, né? Então, gratidão aí de coração e espero de alguma maneira ter contribuído. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento, encerrando essa transmissão aberta com esse bate-papo incrível com a Viviane da Lunelli fazendo esse trabalho real dentro da empresa sobre o tema da felicidade. Se você gostou desse conteúdo, nos auxilia a continuar essa produção. Você pode curtir o vídeo, curtir o nosso canal, compartilhar com os seus amigos, empresários, enfim, todos aqueles que tenham interesse nesse tema da felicidade no trabalho. E nós vamos seguir mais uns minutinhos aqui com a Viviane, agora produzindo um conteúdo exclusivo para os apoiadores do nosso canal, que é justamente essa forma que nós encontramos dessa sustentabilidade. Eu acho que 95% do nosso conteúdo é produzido aberto e gratuito, e esses 5% fica como recompensa para você. É o nosso agradecimento pelo seu apoio. Então, aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra o link para participar, apoiar essa produção de conteúdo e também ter acesso a essas recompensas. Um grande abraço, pessoal, e até mais.